Primeiro, agora me apresentar para vocês de forma, né, direta, que vocês já viram a minha apresentação lá no AVA, mas então meu nome é Ozelito, né, eu sou professor do IFMA desde 2004. Eu fiz o curso técnico no antigo Cefet, né, que hoje é o IFMA Campus São Luís Monte Castelo, e depois do curso técnico eu fiz Química Industrial na Universidade Federal do Maranhão. Eu fiz mestrado em Química Analítica, num convênio entre a UFMA e a Unesp de Araraquara, no estado de São Paulo. Depois eu fiz o meu doutorado em São Carlos, em Ciências da Engenharia Ambiental. Eu saí um pouco da Química, não saí completamente porque a minha tese foi trabalhando com poluentes, né, orgânicos, mas o doutorado era multidisciplinar. E aí eu fiz também uma especialização em educação ambiental, depois eu fiz uma especialização em tecnologia de alimentos, né? E hoje eu estou fazendo um pós-doutorado em democracia ambiental, de novo saindo um pouco da química, né? A gente tem trabalhado, agora eu estou fazendo umas pesquisas relacionadas à participação popular em decisões ambientais. Então, a gente tem aí alguma experiência, eu trabalhei 3 anos em indústria também, então a gente trabalhou bastante com diferentes processos químicos. E aí a gente vai, né, falar nessa disciplina sobre bioquímica. Então a gente, na aula de hoje, nessa primeira unidade, a gente vai falar da importância da água. E na aula de hoje, então, a gente vai discutir as propriedades da molécula da água, as questões ligadas à acidez e basicidade, e, obviamente, escala de pH. A gente vai falar um pouco sobre o que é a solução tampão e vai tentar ligar, né, o nosso cotidiano com as questões de pH. Bom, qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo da aula de hoje é reconhecer a importância da água para os sistemas biológicos. Como é que a água vai ser importante, ou por que que ela é importante para a vida, né? Quando a gente fala de bioquímica, é óbvio que a gente pensa, né, a química da vida. Então, é a química que acontece dentro dos organismos vivos, ou ainda é a química que acontece de forma assistida por atividade enzimática ou por enzimas. A gente vai ver que a grande maioria das reações químicas que sustentam a vida, elas seriam energeticamente impossíveis. Elas necessitariam uma quantidade muito grande de energia para acontecer. E isso tornaria a vida improvável ou impossível, mas as enzimas elas conseguem diminuir essa quantidade de energia necessária. Então a gente vai ver ao longo dessa disciplina como é que isso funciona. Tá? Então, de modo geral, a bioquímica vai estudar as reações químicas que acontecem na presença de enzimas. Eu não conheço particularmente nenhuma reação bioquímica que não envolva atividade enzimática. E a gente vai entender por quê, tá? Com o tempo. Então, nossa primeira pergunta é por que que a água é essencial para a vida? Por que que ela é extremamente importante para a vida? Se a gente parar para pensar, quando a gente vê notícias, quando sai, às vezes, no jornal, na televisão, nas revistas, agora no Instagram, no TikTok, sobre busca por novos planetas, a gente percebe que, em geral, essa busca por outros planetas envolve também uma busca pela existência de água, principalmente água na forma líquida. Por quê? Porque esse é um forte indício de vida, né? A vida só acontece na presença da água e hoje a gente vai descobrir por que que isso se dá. Bom, então a gente vai discutir um pouquinho sobre a estrutura molecular da água, né? Como é que é a estrutura espacial dela, como é que ela se apresenta nas 3 dimensões. A gente vai falar um pouco da polaridade das ligações de hidrogênio e também sobre propriedades físicas, como calor específico, ponto de ebulição e tensão superficial, que são extremamente importantes para o desenvolvimento da vida, inclusive também densidade, propriedades. E também nós vamos discutir um pouco da capacidade da água de dissolver outras substâncias. Bom, quando a gente pensa na estrutura da água, ela é uma molécula relativamente simples. Na verdade, ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Isso a gente já sabe. Mas não é tão simples assim, porque se vocês se lembrarem bem da configuração eletrônica, o hidrogênio ele tem um único elétron, né, no orbital 1s,
enquanto que o oxigênio ele tem 2 níveis. No primeiro nível ele tem 2 elétrons e no segundo nível ele tem 6 elétrons. Segundo a regra do octeto, ele precisaria de 2 elétrons para poder ficar com 8 elétrons e se parecer com um gás nobre, alcançando assim uma estabilidade. Essa regra do octeto ela não vale para todas as reações químicas, mas ela é bastante utilizada para explicar as ligações químicas. Então, o que acontece numa ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Então, o que a gente vai observar aqui é que esse um elétron do hidrogênio é compartilhado com os elétrons também do oxigênio, conseguindo aí uma estabilização para o hidrogênio, que vai ficar com 2 elétrons, ficando parecido com o átomo de hélio, que é um gás nobre, mas o oxigênio não, ele fica ainda com 7 elétrons, né, contando esse do hidrogênio. Então, ele se liga a mais um hidrogênio, e agora sim o oxigênio se estabiliza com 8 elétrons, enquanto que o hidrogênio, nesse outro aqui, vai ficar também com 2 elétrons. Então, esses elétrons são compartilhados nas ligações covalentes. Mas tem mais coisas acontecendo aqui, a gente já vai falar sobre isso. O importante aqui também é esse ângulo, né? Exatamente a posição em que esses elétrons são compartilhados vai fazer com que, são orbitais do tipo P, vai fazer com que a gente tenha aqui esse ângulo sendo formado. Pode perguntar, Samuel. Professor, é só uma dúvida. O senhor está fazendo aí a apresentação de slides, assim, passando slide? É porque Vocês não conseguem ver? Aqui para mim não está passando. Para todo mundo está parado a apresentação de slides? Consigo ver, professor. Eu consigo ver, tranquilo. Tá tranquilo, professor. Para mim tá ok. Tá ok, tá ok. Talvez para mim também tá ok. Talvez tu precise, não sei, sair e entrar de novo, não sei. Todo mundo está conseguindo ver a molécula de água aí na tela? Sim, sim, sim. Alguma coisa com a tua conexão, talvez. Ou ver, tu não consegue ver nada de slide, nem ele parado? Agora sim, professor, agora eu estou conseguindo ver. Tá bom, então. Bom, enfim, então a gente vai ter esse ângulo, né, que é extremamente importante também para a água, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, como esse ângulo, que é um ângulo de aproximadamente 104,5 graus, mantenha esse formato, né, isso vai permitir o que a gente chama também de ligações de hidrogênio, ou seja, se nós contarmos de novo o número de elétrons que eu falei para vocês que o oxigênio tem, a gente vai ver que o oxigênio ele tem 6 elétrons. Um está aqui compartilhado com o hidrogênio. Outro está compartilhado aqui com o hidrogênio. Então, sobram 4 elétrons. 2 nesse orbital e 2 nesse orbital. Tá? Então, esses pares de elétrons, então eu tenho 4 elétrons formando 2 pares de elétrons. Esses 2 pares de elétrons acabam exercendo uma atração muito forte para os próximos hidrogênios da próxima molécula de água. Por que, Ozelito? Porque o oxigênio, se a gente se lembrar da tabela periódica, eu tenho ela aqui, né, meu mousepad é uma tabela periódica, o hidrogênio ele está desse lado e o oxigênio ele está bem por aqui assim, ó, desse outro lado aqui. Significa o quê? Que esse átomo é menos eletronegativo do que esse. O que isso significa? Um átomo mais eletronegativo é um átomo que atrai os elétrons para si. Então, esse oxigênio, ele puxa os elétrons na direção dele. Embora os elétrons estejam compartilhados, eles estão mais próximos, ou eles estão mais tempo em cima do oxigênio do que nos hidrogênios. Então, esses hidrogênios ficam com seus núcleos meio que descobertos, desprotegidos. A gente lembra que os núcleos são positivos, né? No caso do hidrogênio, ele tem um próton. Então, vejam que aqui eu vou ter um núcleo desprotegido com uma tendência a formar um polo positivo, que a gente chama. Então, fica uma carga positiva exposta. O que vai acontecer com esses elétrons que estão livres aqui? Eles vão atrair os hidrogênios da próxima molécula de água, que estão mais positivos. Enquanto que o oxigênio está mais negativo,
os hidrogênios estão mais positivos. Então, eles sofrem uma atração por esses pares de elétrons, formando o que a gente chama de ligação de hidrogênio, que era antigamente chamado de ponte de hidrogênio. Então, isso é causado, primeiro, pela diferença de eletronegatividade, e segundo, né, por esse ângulo, porque se o ângulo formado fosse um ângulo de 180 graus, por exemplo, a gente ia ter um vetor nulo, ou seja, como se fosse um cabo de guerra, um puxa para cá, o outro puxa para lá, com a mesma força, ninguém sai do lugar. Como é um ângulo, né, o oxigênio puxa o elétron desse hidrogênio para cá, o elétron desse hidrogênio para cá, e aí forma um vetor resultante nessa direção, aumentando a carga negativa nessa região, o que vai atrair os íons, né, na verdade, os núcleos positivos desses hidrogênios aqui, formando ali uma ligação muito forte. Tão forte que ela se parece com essa ligação covalente aqui. A gente chama de uma ligação covalente coordenada, ou ligação covalente dativa. Ela é realmente muito forte na água. Então, essas ligações de hidrogênio, elas acabam estabilizando, de certa forma, essas cargas elétricas da molécula de água. Como eu disse para vocês, né, eu tenho um polo negativo em cima do oxigênio, que tem uma carga de -2, e eu tenho polos positivos nos hidrogênios, cada um, então, +1. Tá? Então, essas cargas elétricas, elas também vão atrair coisas que tenham cargas elétricas. Por exemplo, íons. Então, quando eu adiciono sal na água, ele se dissolve completamente. Por que, Ozelito? Porque os cátions do sódio, né, que estão presentes no cloreto de sódio, vão ser atraídos pela carga negativa que está aqui em cima do oxigênio. E os ânions, que são os cloretos, vão ser atraídos pelas cargas positivas. Isso vai quebrar o cristal, isso vai desmontar o cristal de sal. E aí a água vai dar volta em torno dos cátions e ânions, sendo que o lado negativo da água, que é o oxigênio, vai envolver os cátions, que são positivos. E o lado positivo da água vai envolver os ânions, que são os cloretos, no caso do cloreto de sódio. Então, isso já explica por que a água dissolve a grande maioria das substâncias iônicas, como apresentado aqui. Quando a gente tem esses íons como sendo hidrogênios, às vezes eles chegam a se ligar mesmo na molécula de água, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente ainda hoje. Mas essas ligações de hidrogênio, elas são tão fortes e tão importantes que elas mantêm essa água fortemente presa, né, uma na outra, dificultando o movimento dessas moléculas de água. Por isso, a água tem um alto calor específico. O que é isso, Ozelito? Vocês se lembram o que é a temperatura? Quem se lembra o que é a temperatura? Quando a gente mede a temperatura de um corpo, por exemplo, usando um termômetro, o que a gente está medindo é o movimento das partículas. Como as moléculas de água formam essa ligação de hidrogênio, que é muito forte, elas não conseguem se mexer muito. A água se mexe muito pouco. Para eu aumentar, ou seja, ela tem baixa temperatura. Para eu aumentar essa temperatura da água, eu preciso adicionar muito calor, que é isso chamado de calor específico. Eu adiciono bastante calor para eu tentar diminuir a força de atração entre as ligações de hidrogênio. Se essas moléculas começam a se afastar, eu diminuo essa interação entre as moléculas de água, elas conseguem se mover mais, e isso aumenta a sua temperatura. Então, eu preciso de muito calor para poder elevar a temperatura da água. É basicamente Então, uma caloria é a quantidade de calor que a gente tem que fornecer para aumentar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, se eu tenho 100 gramas de água, eu vou precisar de 100 calorias para aumentar 1 grau. Se eu tiver 1.000 gramas de água, ou seja, 1 quilo, eu vou precisar de 1.000 calorias para aumentar a temperatura dessa água em 1 grau. Por isso é que a gente gasta muito gás, ou carvão, ou madeira, para ferver a água. Uma das coisas que mais consome calor é a água. Então, isso a gente usa no nosso corpo para suar, né? Então, quando a gente está com muito calor, quando a nossa temperatura está muito elevada, como o nosso corpo precisa manter uma temperatura
equilibrada, que é em torno ali de 36,5 graus, mais ou menos. Então, se eu começo a produzir calor, ou se eu estou num ambiente muito quente, eu começo a suar. Essa habilidade que a gente tem de suar faz com que o nosso corpo fique coberto de água, que está no suor, né? A maior parte, 99% do nosso suor é água, e aí essa água, para evaporar, ela vai roubar calor do nosso corpo, diminuindo a nossa temperatura. Então, o suor é o nosso ar-condicionado natural, ele funciona para fazer essa troca de calor. Então, tem gente que diz assim, eu preciso perder peso, né? Eu quero emagrecer. Aí a pessoa se enrola em plástico para suar mais. Isso não emagrece. O suor não é uma forma de perder calor no sentido daquele calor que está armazenado. O suor é uma forma de perder calor que está liberado. Aquilo que a gente armazenou na forma de gordura, a gente só perde se exercitando. Agora, quando eu produzo esse calor, quando eu queimo essa energia e produzo calor no meu corpo, para jogar isso para fora, a gente sua. Então, o suor não faz emagrecer, o suor diminui a temperatura corporal. Bom, como a água precisa de muito calor para elevar a sua temperatura, ela também tem uma temperatura elevada para entrar em ebulição. Então, geralmente, as substâncias que são formadas por hidrogênio e mais um elemento, em geral, principalmente assim, o hidrogênio e um ametal, né, como é o caso do oxigênio, em geral, essas moléculas são gases. É o caso do ácido clorídrico, do ácido fluorídrico, do ácido iodídrico, do ácido sulfídrico, são todos gases. Como a água forma essa ligação de hidrogênio, ela fica líquida, porque as moléculas ficam presas. Então, é raríssimo uma substância feita de hidrogênio e um ametal ser líquido. Um exemplo bem raro é a água. Então, para eu separar isso e ela passar para o estado gasoso, eu preciso adicionar muita energia. Por isso, a temperatura de ebulição da água ao nível do mar e com um ATM de pressão vai ser 100 graus Celsius. Mudando a altitude ou mudando a pressão atmosférica, muda também a temperatura de ebulição da água. Isso é uma coisa engraçada, como eu disse para vocês, eu estou fazendo pós-doutorado, eu estou agora aqui em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, fazendo esse pós-doutorado, e no dia que eu cheguei aqui para comer uma coisa rápida, eu resolvi fazer um macarrão. E aí eu botei água no fogo para ferver, e eu via a água secar, mas não entrava em ebulição. É porque aqui está muito alto, nós estamos aproximadamente a 900 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então eu tive que tampar a panela para poder fazer pressão, e aí sim ela ferveu. Então a gente já viu que essas propriedades físicas, elas dependem, né, de altitude, de pressão, da posição que a gente está no planeta, enfim. Bom, uma outra propriedade importante da água é a sua tensão superficial. A tensão superficial é uma energia que mantém a superfície da água conectada, ligada. Então isso também acontece por causa das ligações de hidrogênio. Por que é importante essa tensão superficial, Roselito? Vocês já devem ter visto uns insetinhos que andam em cima da água. Isso acontece por quê? Porque geralmente nas patinhas deles eles têm uns pelinhos ou eles têm gordura, óleo, gordura, que não se mistura com a água. Então, como existe uma tensão sobre a superfície da água, se a força que você aplica for menor do que essa tensão, que é a força de atração da superfície da água, você não consegue romper isso e você não consegue entrar. Então, como esses insetos são leves, eles conseguem caminhar em cima da água, porque o peso deles e a repulsão que os pelinhos deles ou que a gordura faz não permite que eles afundem. Isso acontece porque, como eu disse, né, as ligações de hidrogênio fazem com que essas moléculas sejam atraídas umas para as outras, mas se a gente pensar num copo, por exemplo, o que acontece é que
dentro do copo, né, dentro de uma gota d'água, por exemplo, no meio dela, eu tenho água por todos os lados. Então, a água é atraída de igual forma por todos os lados. Mas na superfície da água, que aqui tem os insetinhos pisando, ó, na superfície da água não tem água em cima, só tem água do lado e embaixo. Então, essa força que a água vai sofrendo, ela está para o centro e para baixo, formando uma película que a gente até quando coloca numa pipeta, ou numa bureta, ou numa proveta, a gente vai ver o menisco, que é aquela barriguinha da água virada para dentro. Isso se dá pela tensão superficial da água. É uma das propriedades da água, é essa tensão superficial para dentro. Se a água tivesse uma força de repulsão, ela seria o contrário. É o que acontece com o mercúrio. Quem já viu antigamente, hoje em dia já não tem mais, mas antigamente tinham termômetros que eram feitos de mercúrio. E aí, dentro do tubinho de mercúrio, a gente ia ver que o menisco era para fora. Isso se dá porque os átomos de mercúrio se repelem, ao contrário da água, que as moléculas se atraem. Então, essa tensão superficial, ela serve, por exemplo, para esses insetinhos viverem aqui em cima da água. Isso é extremamente importante para eles. Por isso mesmo, um dos grandes poluentes de águas naturais são os detergentes. A gente usa detergente para lavar louça, para lavar roupa, para tomar banho, né? Está lá no nosso sabonete, no nosso shampoo, no nosso condicionador. Então, essas moléculas, elas são chamadas de tensoativas. Elas têm ação sobre a tensão superficial. Elas diminuem a tensão superficial da água porque elas interagem com a molécula de água. Então, essa interação que elas vão ter com a molécula de água faz com que essa tensão superficial diminua. E aí esses insetinhos afundam. Por que isso é importante, Joselito? Porque muitos desses insetos têm o seu ciclo de vida dependendo desse processo de entrar na água para colocar seus ovos, tudo mais e tal. A gente sabe disso. Um exemplo negativo é o mosquito que transmite a dengue, a zika, a chikungunya, né, que é o Aedes aegypti. Mas outros insetos também precisam disso, né? Não é só inseto que nos causa doença, também tem insetos que são importantes para polinizar plantas. Então, os detergentes, os tensoativos, os surfactantes são substâncias que mexem nessa tensão superficial e acabam prejudicando os ecossistemas. Outra coisa importante, ou duas coisas importantes aqui, são o ponto de fusão, né? Então, a água precisa perder calor para poder ela se solidificar. Só que, geralmente, a grande maioria das substâncias, quando elas estão no estado sólido, elas são mais densas do que no estado líquido. Isso não acontece com a água. Ela vai congelar de novo no nível do mar, perto da linha do Equador, com 1 atm de pressão, ela vai congelar a 0 °C. Mas ela flutua, o gelo flutua. Então, por que isso acontece, né? Porque na hora que o gelo vai ser formado, as moléculas de água, elas giram, elas mudam de posição e elas formam esses hexágonos que vocês conseguem ver aqui. Então, esses hexágonos acabam gerando espaços vazios, como se a água fosse um isopor. E aí, dentro desses pequenos espaçozinhos vazios, a gente não vai ter nada. Isso faz com que o gelo vá se expandindo. Por isso é que se você bota uma garrafa de vidro e coloca no congelador, ela quebra, né? Porque a água vai congelando, vai se expandindo e vai deixando esses espaços vazios entre eles. Por que vocês acham que isso é importante para a vida? Isso no Maranhão a gente não consegue observar. Mas se a gente pensar em lugares mais frios, como é o caso do sul do Brasil, como é o caso do Canadá, como é o caso, né, da Rússia. Então, o que acontece? No inverno, quando congela a água, forma uma camada de gelo ali em cima. Então, essa camada de gelo, ela permite que a vida se desenvolva lá embaixo. Só para lembrar aqui para vocês o que é a densidade, né? É a relação de massa com volume. Então, como o volume aumentou, na hora que a água congela, o volume aumentou, mas a massa é a mesma. Então, eu tenho o mesmo número dividido por um volume maior. Então, o resultado é uma densidade menor, e aí o gelo flutua. Então, geralmente, a gente representa a densidade na forma de quilograma por metro cúbico, ou grama por centímetro cúbico, ou grama por ml. Ok?
Então, só para a gente entender melhor o que eu tinha falado da densidade da água, a gente vai ver que nos lagos, nos rios, que se congela, a gente embaixo tem água. Então, os organismos vivos, eles conseguem sobreviver, embora entre menos luz, isso acaba diminuindo a fotossíntese, mas eu consigo ter organismos vivos aqui embaixo, porque a água está congelada em cima. E como o gelo tem esses espaços vazios, ele acaba também funcionando como um isolante térmico. A gente pensar, uma das coisas que a gente coloca para isolar um ambiente, né? Pode ser caixa de ovo, pode ser isopor, pode ser cortiça. Por quê? Porque esses espaços vazios, eles funcionam como uma barreira para a transferência de calor. Então, eles funcionam aí como uma barreira térmica. O gelo também faz isso. Então, lá embaixo é mais quentinho, não chega a ser quente, mas é mais quentinho do que do lado de fora. Isso também ajuda a vida a se desenvolver. De novo, como eu comecei falando lá na água, né? Quando os cientistas procuram vidas em outros planetas, eles às vezes também procuram planetas que tenham a sua superfície com gelo. Por que, Ozelito? Porque embaixo pode ter água na forma líquida. Um dos satélites de Saturno, inclusive, está sendo estudado por isso. Já foi comprovado que ele tem uma superfície coberta de gelo e é possível que embaixo desse gelo exista um oceano. Então, a água ela vai ter vários papéis dentro do nosso organismo e um deles é ser um solvente. Então, como eu já disse, né, ela dissolve coisas que são iônicas, como, por exemplo, os sais. A gente sabe que vários sais minerais são importantes para o nosso organismo se desenvolver, né? Então, o sódio, o potássio, o ferro, zinco, né? Às vezes a gente vai comprar aqueles multivitamínicos, tem lá zinco. Então, vários elementos são importantes para a gente desenvolver a vida, e esses elementos são dissolvidos na água. E assim a gente pode tanto absorvê-los, né? Tanto ingeri-los, como também absorver e distribuir para as nossas células. Mas não apenas isso. Outros componentes também se dissolvem na água. Por exemplo, os carboidratos. A gente vai falar um pouco mais de carboidratos na próxima unidade, mas é importante que a gente saiba que os carboidratos, que tem esse nome porque tem lá umas hidroxilas ligadas nele, a gente vai ver isso numa aula própria, eles vão formar ligações de hidrogênio com as moléculas de água, e por isso eles se dissolvem na água. E moléculas que são polares, ou seja, que como a água, elas têm diferenças de eletronegatividade entre seus átomos, elas vão ter polos negativos e positivos, isso também faz com que essas moléculas se dissolvam na água. Então, a água dissolve quase todos os íons, alguns não são solúveis por causa do seu tamanho ou da forma como eles se organizam, mas, de modo geral, a grande maioria dos íons se dissolvem na água. Muitas moléculas, principalmente aquelas que são polares e aquelas que são apolares, mas que podem formar ligações de hidrogênio. Essas moléculas se dissolvem também na água. E aí a gente usa essa água, então, para trazer esse alimento, né, até o nosso corpo e distribuir ele por todas as nossas células. Uma outra coisa importante, que é uma propriedade da água, é a sua capacidade de se quebrar, né, dessa molécula se desmontar. E isso vai dar as características que a gente chama de ácido e base, tanto para a água quanto para outras substâncias. Então, quando vocês estiverem vendo, não sei se vocês já viram, mas quando vocês estiverem vendo química analítica ou fisicoquímica, vocês vão ver o assunto de equilíbrio químico. Eu não vou poder me alongar muito nesse tema, porque isso aí, o Elias foi meu aluno de química analítica, né, Elias? Isso é um assunto muito longo, então a gente não vai conseguir falar sobre isso hoje, mas nós vamos usar conhecimentos de equilíbrio químico, que vocês verão em fisicoquímica ou em química analítica. Bom, existe uma propriedade da água de se autoprotonar, ou seja, ela recebe um próton, e por isso a gente calcula essa capacidade dela formar íons, da água formar íons. Então, quando a gente pensa na água, a gente pensa logo que a água conduz eletricidade. Na verdade, a água pura conduz pouca eletricidade, porque ela forma poucos íons.
Agora, a água que a gente bebe não é água pura. Ela tem vários sais minerais aqui. Então, ela conduz eletricidade, porque esses sais eles se dissolvem formando íons, e esses íons transferem movimentam essas cargas elétricas na hora que a gente passa uma corrente elétrica aí. Então, eu vou levar choque quando a coisa é molhada, porque a água está, cheia de íons. Mas a água pura, ela conduz pouquíssima corrente elétrica. Uma água pura não nos daria choque. Vocês não vão fazer esse teste com a mão, mas dá para a gente fazer esse teste com lâmpadas, né? A gente pode montar um esquema eletrônico, pois é, e aí a gente coloca uma pilha, coloca os fiozinhos, liga um fio direto na lâmpada, o outro fio a gente deixa ele descascadinho, coloca o outro ali também, a gente coloca na água, por exemplo, de torneira, a gente vai ver que acende a lâmpada. Agora a gente pega uma água destilada ou desionizada, a gente faz a mesma coisa e não vai acender a lâmpada. Por quê? Porque a água pura, ela produz poucos íons. Mas essa capacidade dela de produzir íons vai nos ensinar o que são ácidos e bases. E aí a gente vai definir o que é pH e pOH. Então, o que eu disse para vocês é que existe esse fenômeno chamado de autoprotonação da água. Ou seja, existe um equilíbrio em que duas moléculas de água elas vão reagir entre si. Vocês se lembram que eu falei que a água atrai a outra molécula de água formando a ligação de hidrogênio? Às vezes, dependendo das condições, da proximidade, da temperatura, da velocidade com que essas moléculas se chocam, ela arranca o hidrogênio da outra. Então, duas moléculas de água elas vão reagir entre si, sendo que uma vai virar um íon chamado de hidroxônio, e o outro vai virar um íon chamado de hidroxila. Esse íon positivo, então, é uma molécula de água que recebeu um hidrogênio de outra molécula de água. Como esse hidrogênio vem sem o elétron, vem só o próton. Se a gente se lembrar bem, o hidrogênio é um próton e um elétron. Eu arranquei o elétron, que ficou naquela outra molécula de água, veio só o próton. Por isso, autoprotonação da água. A molécula de água recebe um próton. E esse próton, então, fica ligado aqui por aquelas ligações fortes de atração lá do oxigênio, certo? Enquanto que a outra molécula de água que se destruiu vai virar uma hidroxila. Bom, então, se a gente dividir isso para entender melhor, a gente vai ver que um hidrogênio dessa água foi para essa outra água, formando o hidroxônio e sobrando aqui a hidroxila. Ora, se a gente pensar assim, a gente pode simplificar. Vocês vão encontrar muitas vezes isso aqui escrito por aí. A gente usa isso, eu uso muito isso, mas eu sei que isso não é verdade. Por que isso não é verdade, Joselito? Porque um próton ele não consegue viajar sozinho pelo universo. Na hora que esse próton está viajando por aí, quando ele encontra qualquer carga negativa, que nesse caso são os elétrons desse oxigênio, ele vai se agarrar a isso. Então, eu sei que, na verdade, é um íon hidroxônio, mas para simplificar a minha vida, eu vou representar apenas como H+, que é o próton, tá? Então, quando essa autoprotonação acontece, a gente já vai ter não mais a água pura, mas a gente vai ter íons dissolvidos na água que vêm da própria água, tá? Então, a gente calcula, como eu disse para vocês, o que a gente chama de produto iônico, que vai nos dizer quanto de íons está aí. Então, lá na química analítica ou lá na fisicoquímica, vocês vão ver que as reações químicas, e agora a nossa reação está sendo representada assim, uma molécula de água vai formar um H+, e uma hidroxila. Nós sabemos que isso não é verdade. São duas moléculas de água que vão formar um hidroxônio e uma hidroxila. Mas vai ficar mais simples se a gente fizer assim. Então, a molécula de água forma um H+, e um OH-. Lá na fisicoquímica, lá na química analítica, eles vão dizer para a gente que a constante de equilíbrio, que é a constante que vai medir quanto essa reação realmente acontece, ela vai ser o produto da multiplicação, né, do H+ pelo OH-, ou seja, a concentração de íons H+ em mol por litro, vezes a concentração de íons hidroxila em mol por litro, dividido pela concentração de água em mol por litro. Então, eu tenho o produto os produtos, né, a multiplicação dos produtos,
dividido pela multiplicação dos reagentes, que nesse caso aqui é só água. Bom, se eu colocar a água para esse outro lado, eu tenho aqui a água e eu vou jogar ela para cá, né? Se eu jogo essa molécula de água para cá, eu vou ter que a constante de equilíbrio vezes a concentração de água vai ser igual à concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH-. Agora vamos considerar o seguinte, eu vou abrir um parênteses. Vamos pensar no seguinte. Qual é a concentração de água? Qualquer concentração em mol por litro vai ser o número de mol dividido pelo volume, né? Então, como é que eu vou calcular a concentração de água em água? Eu só tenho água pura. Digamos que, em vez de eu ter essa água de beber, eu passei isso por um destilador, passei isso por um desionizador e agora eu só tenho água pura. Nessa água pura, qual é a concentração de água? Ora, como que a gente vai calcular isso, Azelito? Primeiro, pela densidade. A gente já viu nos slides anteriores que a densidade vai ser igual à massa dividida pelo volume. Se eu pensar bem, eu já sei que jogando a massa para lá e a densidade para cá, a massa da água vai ser a densidade vezes o volume. Se eu quero em mol por litro, o volume eu já tenho, é 1 litro, né? Então, quantos mols ou moles de água eu tenho em 1 litro de água? A densidade da água depende da temperatura. A gente já viu isso, né? Se eu vou aquecendo, ela vai se expandindo, ela ocupa mais espaço, muda a sua densidade. Se eu vou esfriando, ela vai se juntando, isso aumenta a sua densidade até 4 graus Celsius. Aqui eu tenho uma dica importante para quem gosta de cerveja. Ainda mais hoje em dia que não se está podendo tomar cachaça por causa do metanol, né? A gente está sabendo aí das bebidas que estão contaminadas. Então, para quem gosta de uma cervejinha, quem sabe me dizer qual é a melhor temperatura para beber cerveja? Quente. Quente? Eu não bebo, eu vou acreditar em ti. Mas, se a gente considerar a propriedade da densidade da água, a melhor temperatura para beber a cerveja é em torno de 4 graus. Por quê? Porque aí ela tem a sua máxima densidade. Então ela vai ficar mais viscosa, ela vai ficar mais tempo na língua. Se você congela muito, a água começa a mudar de posição, ela começa a formar o gelo, né? Ela começa a se expandir, e aí ela já perde um pouco de sabor. As papilas gustativas já não recebem bem aquilo. E se ela está muito quente, ela está muito também expandida, né? Ela também não cobre bem a língua e aí você não sente tão bem o sabor. Pode falar, Andrei. Essa aí eu vou contar pro meu amigo cachaceiro, professor. Pois é, vocês já podem dizer, olha, pelo menos a gente que estuda química sabe a melhor temperatura para tomar cerveja. Mas então, a densidade da água, então, a maior densidade da água é com 4 graus Celsius. Em 4 graus Celsius, a densidade da água é 1 grama por ml ou 1 quilo por litro. Em 25 graus Celsius, eu sei que 25 graus Celsius em alguns lugares do Maranhão é um dia muito frio, né? Em São Luís, pelo menos, é assim. Eu sei que também em outros lugares, como São João dos Patos, a gente tem temperaturas mais baixas do que isso. Então, como a gente vai ter lugares mais quentes, lugares mais frios, a gente padroniza uma temperatura. E aí se padronizou 25 graus Celsius. Em 25 graus Celsius, a densidade da água é 0,997 gramas por ml. E a gente sabe que 1 litro tem 1.000 ml. Então, eu sei que a massa vai ser a densidade vezes o volume. Ou seja, 0,997 gramas dividido por ml, né? Vezes 1.000 ml. Ora, ml eu vou cortar com ml, 1.000 eu vou multiplicar por 0,997, e aí eu vou encontrar uma densidade de 997 gramas, desculpa, uma massa de 997 gramas. Ou seja, 1 litro d'água a 25 graus Celsius tem a massa
de 997 gramas. Então, tem pessoas, e antigamente se fazia também muito isso no laboratório de química, tem pessoas que, em vez de medir o volume de água, medem a massa de água. Antigamente, a gente tinha esse tipo de solução no laboratório, que a gente chamava de molal, em vez de ser molar, né, era molalidade, em vez de ser molaridade. Então, você botava uma massa de soluto por uma massa de solvente. Qual é o problema de medir a massa da água? Transferir um líquido para uma balança é complicado. Motivo 1. Motivo 2, dependendo da temperatura e da pressão atmosférica, ela evapora. Então, você está colocando a água e ela está evaporando, passando para a atmosfera. Principalmente em locais muito secos. Por exemplo, eu vou citar de novo aqui. Aí, em São Luís, a gente lava uma roupa, pendura a roupa e ela leva 48 horas para secar. Aqui em São Carlos, em 2 horas, você tem que tirar do varal, senão ela fica dura, ressecada. Por quê? Porque tem menos água na atmosfera. Como eu tenho menos umidade no ar, ela evapora mais. Então, pesar a água é mais impreciso. Você tem menos precisão, porque você pode estar perdendo essa água para a atmosfera. Você está adicionando e perdendo, adicionando e perdendo. Então, é complicado pesar, né, medir a massa de um líquido. Então, geralmente, a gente mede o volume, usa a densidade e calcula a massa, tá? Mas, de novo, a temperatura vai ser extremamente importante para esse valor estar exato. Voltando para o nosso exemplo, então a massa de 1 litro de água tem 997 gramas de água. Eu sei que 1 mol de água tem 18 gramas, porque um átomo de oxigênio tem 16 unidades de massa atômica. E um átomo de hidrogênio tem 1 unidade de massa atômica. 1 mol de água tem 18 gramas, porque são os 16 gramas que vêm de 1 mol de oxigênio e 2 gramas que vêm de 1 mol de hidrogênio. Desculpa, de 2 mols de hidrogênio. Então dá 18 gramas. Ora, quantos mols, ou moles, ou móis vai ter em 997 gramas? Isso aí é uma regra de 3 simples, né? Eu vou dividir 997 por 18, vai dar 55,39 mol. Ou seja, sempre que eu tiver água pura, sempre que eu tiver 1 atm de pressão e sempre que eu tiver 25 graus Celsius, eu vou ter 55,39 mol de água por litro. Então, isso é uma constante. Concordam comigo? E o que a gente vai ter aqui? A constante de equilíbrio vezes a concentração da água, que é constante. A gente acabou de discutir isso. Então, se eu tenho uma constante vezes uma constante, isso me dá uma nova constante, que vai ser a constante que a gente chama de constante da água, ou constante do produto iônico da água. Ele está com um W porque vem do inglês, né, que é water, ou water. Então, o Kw, que é a constante do produto iônico da água, vai ser o produto do H+, né, da concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E esse valor, então, é tabelado. A gente vai encontrar isso nos livros de físico-química ou de química analítica. Ora, tem um truque bem aqui. Se vocês se lembrarem que cada molécula de água me deu um H+ e um OH-, então, se isso é verdade, quando eu tiver uma determinada quantidade de H+, eu também tenho a mesma quantidade de OH-. Então, a concentração de H+ na água pura é igual à concentração de OH- na água pura. Sendo assim, eu posso substituir e dizer que o Kw é igual a H+ ao quadrado apenas na água pura. Trazendo isso para cá, eu vou aplicar agora o logaritmo. A gente não gosta muito do logaritmo, mas ele vai facilitar a nossa vida aqui. Por que, Ozelito? Porque quando eu for falar da concentração de ácidos, eu ia ter concentrações muito distantes. Uma água mais pura tem uma concentração de 0,0000001 mol de H+ por litro de água. Então, é uma concentração muito pequena. Se eu aplico menos log, isso vira um número grande, que é 7. Então, eu estou transferindo números muito pequenos ou números muito grandes para números que a gente consegue trabalhar, que é uma escala que vai de 0 a 14. Então, é por isso que a gente usa o logaritmo. O professor de analítica vai explicar isso melhor para vocês. Quando a gente aplica o logaritmo, eu estou aplicando menos log para inverter o sinal, então eu vou ter que o menos log eu tenho que aplicar dos dois lados, né?
Qualquer equação que a gente faz de um lado tem que fazer do outro. Eu apliquei menos log desse lado, eu vou aplicar menos log desse outro lado. E aí eu já sei que na propriedade dos logaritmos, quando eu tenho o logaritmo de um número elevado a uma potência, essa potência multiplica o logaritmo daquele número. Então eu fiz isso, trouxe o 2 para cá. Ou seja, menos log de kw é igual a menos log de h mais ao quadrado, que é igual a menos log de kw igual a menos 2 vezes o log de h mais. Passando o 2 para o outro lado, eu vou deixar o sinal como está. Então, menos log do kw dividido por 2 vai ser igual a menos log de h mais. Eu só inverti, tá? Para ficar mais bonitinho aqui. E trouxe de volta para cá. O menos log de h mais eu vou chamar de pH. Então, P, que acompanha o H, significa menos log. P é menos log da concentração de H+. O pH vai ser igual a menos log do kW. Se eu for lá no meu livrinho de Química Analítica, eu vou encontrar que o kW em 25 graus Celsius e 1 atm é 1 vezes 10 a menos 14. Então, se isso é verdade, o pH vai ser igual a menos log de 1,0 vezes 10 a menos 14 dividido por 2. Na hora que eu aplico o logaritmo aqui, o logaritmo de 1 é 0. O logaritmo de 10 a menos 14 vai dar menos 14. Então, menos 14 vezes esse menos 14 que está aqui vai dar 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. O que eu quero dizer com todas essas contas? Que a água pura tem pH igual a 7. E também tem pOH igual a 7, porque a gente já viu que para a água pura, o H+, e o OH- vem da mesma molécula de água. Para cada H+, eu tenho um OH-. Então, o pH, que é menos log da concentração de H+, vai ser igual na água pura ao menos log da concentração de OH-. Então, o pH igual a pOH, que é igual a 7, apenas na água pura. Deu para entender até aqui? Perguntas até aqui? Isso vocês já devem ter visto em outras disciplinas. E aí eu vou já explicar por que a gente está vendo isso em bioquímica. Bom, os ácidos e bases são estudados por diferentes teóricos, né? Arrhenius foi um deles que explicou que os ácidos seriam substâncias que na presença da água liberam H+. Então eu tenho aqui, por exemplo, o ácido clorídrico, na presença de água, liberando H+, mais Cl-, ok? Então, esse H+, que veio do ácido clorídrico, vai dizer que ele é um ácido. E, portanto, as soluções que tiverem esse ácido nela vai ter um pH menor do que 7. Roselito, mas aumentou a quantidade de ácido, aumentou a quantidade de H+. Por que o pH é menor do que 7? Porque a gente tem aquele menuzinho lá na conta. Então, aquele menos, ele inverte o sentido. Faz com que a coisa que aumenta, ela vai ter, depois de aplicar o logaritmo, com o sinal negativo, ela vai diminuir. Então, soluções ácidas têm pH menor que 7. Já as bases, segundo Arrhenius, liberam OH-. Nesse caso, eu tenho aqui, por exemplo, o hidróxido de sódio, que vai liberar o OH- na presença de água, e o pH vai ser maior que 7. Então, soluções ácidas, pH menor que 7. Soluções alcalinas ou básicas, pH maior que 7. Beleza até aqui? E por que isso é importante para a gente? Todos os sistemas vivos dependem de um pH estável. E a gente vai ver isso também melhor nas próximas aulas. A gente vai ver que o pH ele afeta os carboidratos, o pH afeta as gorduras, desculpa, o pH afeta as proteínas, desculpa, que são as moléculas base da vida. Então, se o pH destruir uma proteína, destruir uma gordura, destruir um açúcar, o nosso corpo não consegue se manter. Roselito, mas tem um momento em que eu quero destruir as gorduras, destruir as proteínas e destruir os açúcares. Que momento é esse? Da atividade física?
Como? Atividade física? Não, isso também, né? Quando eu estou querendo perder. Mas em algum momento o meu corpo quer que as gorduras, proteínas e açúcares sejam destruídas, que é quando eu me alimento. A digestão, professor. Na digestão. Exatamente. Exatamente, na digestão. Então, quando eu me alimento, eu preciso quebrar gorduras, proteínas e açúcares em pedaços menores para eu poder absorver. Por isso é que dentro do nosso estômago tem um ácido muito forte, que é o ácido clorídrico. Pode perguntar, Andrei. Não, eu só ia falar do ácido clorídrico do estômago. Dar um exemplo, você já falou. Sim, sim, é isso aí. Então, o nosso estômago ele tem um ácido muito forte, que é o ácido clorídrico. Para quê? Para terminar de quebrar, porque a quebra começa na boca, né? A gente vai mastigando e as enzimas começam a quebrar o alimento. Mas quando chega no ácido no estômago, o ácido clorídrico ele vai quebrar, e a gente vai ver isso melhor, vai transformar as proteínas em aminoácidos, vai liberar os ácidos graxos das gorduras e óleos, e a gente vai ver isso com mais calma lá para frente. Mas é importante a gente falar disso porque é muito comum hoje a gente ver na internet vídeos que dizem, se você comer não sei o que, aumenta o pH do seu sangue, abaixa o pH do seu sangue. Não é verdade. Por que não é verdade? Primeiro, a gente tem um dos ácidos mais fortes que existe dentro do nosso estômago. Então, qualquer comida que vai chegar ali, ela vai ser menos ácida do que o ácido que já tem no nosso estômago. Depois, né, quando isso é digerido e vai para o nosso sangue para circular no nosso corpo, a gente tem o que a gente chama de tampão. O tampão é uma mistura que ela mantém o pH quase que sem variar. Então, dentro do nosso sangue tem o tampão bicarbonato, que é formado pelo CO2, produto da nossa respiração. Então, o CO2 não é simplesmente uma coisa que a gente quer jogar fora, não. Parte do CO2 que a gente produz quando a gente respira fica no sangue para formar o tampão, chamado de tampão carbonato ou bicarbonato. Então, vamos usar aqui uma outra teoria ácido-base. A teoria que a gente vai usar aqui é a teoria de Bronsted-Lowry. Eu não sei se a pronúncia está certa, né? São nomes bem diferentes, mas enfim. Esses teóricos, eles estudaram aí os ácidos e as bases, e eles fizeram uma teoria diferente da de Arrhenius. Eles disseram o seguinte: uma substância que doa H+, é um ácido. Já a substância que recebe esse H+, é uma base. Se a gente lembrar da autoprotonação da água, a gente viu que duas moléculas de água reagem, sendo que uma vai doar o H+, para a outra que vai receber. Quem doou o H+ é o ácido. Quem recebeu é a base. Só que as reações são reversíveis. Então, do outro lado, ela também acontece. Esse hidroxônio vai doar um H+ para a hidroxila para voltarem a ser água os dois. Então, eu digo que esse hidroxônio é um ácido conjugado. Esse hidroxônio é um ácido conjugado dessa base. E essa hidroxila é uma base conjugada desse ácido. Então, o ácido ele perde um H+ e forma uma base conjugada. A base recebe o H+ e forma, então, o ácido conjugado. Por que isso é importante, Joselito? Se a gente pensar no ácido fraco, aí a gente não está mais falando do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Vamos pensar no ácido fraco, por exemplo, o ácido acético, que está lá no nosso vinagre. Então, o ácido acético, ele vai liberar H+, na presença da água, e vai liberar o ânion, que é o acetato, nesse caso. Então, esse ácido, ele doa esse H+, e forma uma base conjugada, que é o acetato. O ácido acético é o ácido, o acetato é a base conjugada desse ácido. Quando eu misturo uma solução de ácido com a base conjugada desse ácido, eu formo um tampão. Nesse caso, eu estou falando de ácidos fracos e bases fracas. A mesma coisa vai acontecer para a base. Se eu tenho uma base fraca e eu misturo com o ácido conjugado dela, eu vou ter um tampão. Então, o tampão ele vai, de certa forma, resistir à mudança de pH. Por quê? Porque ele tem um ácido e tem uma base. Se eu adicionar um ácido, esse ácido vai reagir com essa base. Se eu adicionar uma base, essa base vai reagir com esse ácido. Então, no sistema tampão,
eu posso comer abacaxi, que é ácido, que o meu sangue vai absorver essas substâncias ácidas do abacaxi e não vai mudar o pH do meu sangue, tá? Então, o tampão, ele vai ser uma mistura que a gente obtém juntando um ácido com a sua base conjugada ou uma base com o seu ácido conjugado. Então, a gente vai ter aqui o exemplo do ácido acético, né? Eu tenho o ácido acético liberando H+, e liberando o acetato. No caso do nosso sangue, o que acontece é que o CO2 que a gente produz, ele se dissolve na água, mas ele reage com a água, fazendo o que a gente chama de hidrólise, é uma reação com água, formando o ácido carbônico, que é esse ácido aqui. Esse ácido, na presença de água, se dissolve e se dissocia, formando H+, e liberando o íon que a gente chama de bicarbonato. Esse bicarbonato, ele também se dissocia, liberando H+, e formando carbonato. Então, no nosso sangue tem uma mistura de gás carbônico na forma gasosa mesmo, que quando chega no pulmão ele é jogado para fora. Ácido carbônico, que está dissolvido e que se dissocia formando bicarbonato e formando carbonato. Tudo isso está misturado dentro do nosso sangue. Se entrar uma base, essa base vai reagir com esse H+, com esse H+, e não vai mudar o pH direito, porque tem muito H+ sobrando. Se entrar um ácido, ele vai reagir com esse bicarbonato ou com esse carbonato e não vai liberar H+. E aí não vai mudar o pH do nosso sangue. Muda, mas muda bem pouquinho. Não muda o suficiente para ser percebido. Ou seja, o nosso sangue tem um pH entre 7,45 e 7,35, mais ou menos. Esse valor é mantido estável por causa desse tampão que a gente tem. Algumas condições clínicas podem levar a acidose ou a alcalose. É importante lembrar que os rins também vão ajudar. Tá? Por que os rins participam disso, Zelito? Porque os rins vão jogar para fora ureia, ácido úrico, que são substâncias que poderiam mexer nesse sistema aí. Então, se o teu pH começa... Oi? Elias, tu pode também falar, Zelito, da questão do metanol, né? Que ele está muito na mídia agora, né? A questão como tu falou, da questão da mudança que faz todo um processo onde gera a mudança do pH do sangue, né? Sim. É um processo um pouco mais complexo que a gente vai ver mais para frente, mas ele vai mexer em algumas atividades que vão mudar o pH do sangue. Aí sim, isso vai mexer com várias partes do corpo. Eu prometo que eu vou trazer um material sobre isso para vocês, tá bom? Então, uma intoxicação, como é o caso do metanol, uma questão de mau funcionamento dos rins pode mexer no pH do sangue. Questões emocionais, por exemplo, a pessoa está tendo um ataque de ansiedade e ela começa a respirar bem rápido. Ela vai expulsar mais CO2 do que ela deveria, e isso vai mexer com o pH do sangue. Então, por isso você tem que respirar calmamente. Vocês já viram que, às vezes, em filme, o pessoal que está nervoso, que está respirando assim, descontroladamente, eles colocam para respirar dentro de um saco de papel, é para poder você reabsorver aquele CO2 e não mexer com o pH do seu sangue. Então, a gente se respira muito rápido, você pode colocar esse CO2 para fora e mexer. Então, algumas condições de saúde. Se o pH do sangue foi alterado, não é por causa da sua comida. É ou intoxicação, ou mau funcionamento dos rins, ou problemas respiratórios, ou a própria circulação sanguínea, enfim, doença. Em condições normais, o nosso pH não é alterado, nem mesmo por aquilo que a gente come. Diga, Samuel. Professor, é uma curiosidade. Se por algum motivo o pH do nosso sangue for alterado, que problemas isso pode acarretar no nosso organismo? Isso pode acarretar vários problemas. A gente também vai falar disso um pouco mais para frente. Mas imaginem que enzimas podem não funcionar, hormônios podem não funcionar, o sistema imunológico pode não funcionar ou pode funcionar mal. Então, vários sistemas do nosso corpo são extremamente dependentes do pH do nosso corpo.
Então, se mudar o pH do sangue, o sangue circula pelo corpo todo, isso pode afetar vários processos biológicos. Prometo para vocês que cada aula que a gente for falando desses problemas, eu vou dizendo, ó, bem aqui a mudança de pH vai afetar, bem aqui a mudança de pH vai afetar, tá bom? Absorção de alimentos, uma série de processos dependem imensamente do pH. Eu diria que o pH é o parâmetro ambiental mais importante. Quando a gente vai fazer um estudo ambiental, muita gente mede o pH do ambiente e não diz por quê. É porque a mudança de pH pode matar vários organismos, pode danificar várias superfícies, patrimônio, uma série de coisas. Ok? Então, eu não vou deduzir essa fórmula para vocês, porque o professor de Química Analítica de vocês vai fazer isso. Mas a gente pode fazer, né, deduzir uma fórmula que vai explicar por que ou como o tampão funciona para mudar para impedir essa mudança de pH de ácido para base ou vice-versa. Então, essa equação é chamada de equação de Henderson-Hausbach, dificílimo de pronunciar, né? Com certeza eu pronunciei errado, mas o que importa é que o pH de uma mistura de tampão vai ser igual ao pKa, que é o menos log da constante desse ácido, ou pKb, se for uma base, né? Mais o logaritmo da concentração da base conjugada dividida pela concentração do ácido. Então, se eu sei quanto de base conjugada tem ali, quanto de ácido conjugado tem ali, eu consigo calcular o pH, tá? No caso do sangue, a gente já viu que o nosso pH vem do CO2. Então, como o CO2 é um gás, e como a principal base conjugada é o bicarbonato, a gente sabe que a constante, né, o pKa, na verdade, é 6,1. Então, o pH vai ser 6,1 mais o logaritmo da concentração de bicarbonato, dividido por 0,03 vezes a pressão parcial do CO2. Como ele é um gás, a concentração é medida como pressão parcial. Fazendo as devidas alterações, a gente vai encontrar aí, então, aquele pH em torno de 7,35, 7,45, tá bom? Então, o pH ele é extremamente importante para os organismos vivos, a gente já falou disso, e ele é tão verdade que a gente adiciona ácido, por exemplo, para impedir que a comida estrague, né? Você adiciona limão, você adiciona vinagre para conservar mais os alimentos. A gente faz picles, né, com vinagre, porque isso mata as bactérias e aquele produto dura mais tempo. Então, no ambiente também é importante, né? O pH do sabão, por exemplo, o pH do solo, dos alimentos, né? Os eritrocitos não afetam o sangue, não afeta o sangue, mas vai afetar o meu estômago. Se eu preciso de um ácido forte para poder digerir os alimentos, eu me alimentar de uma coisa muito alcalina vai dificultar essa digestão. Então, às vezes, eu estou com uma má digestão, eu vou tomar um sal de frutas, que vai melhorar, ajustar o pH do estômago, não do sangue, para poder a digestão acontecer melhor, tá? E dos ambientes como solo, água, etc. Então, ele vai controlar as reações químicas, ele vai ser aplicado na saúde, na agricultura, no meio ambiente, na água potável, nos rios, nos lagos e etc. Então, o controle de pH nas reações químicas é extremamente fundamental para garantir tanto a eficiência como a seletividade dos processos. Ou seja, lembra aquilo que eu falei sobre o sistema imunológico? Se o pH não estiver certo, o anticorpo nem consegue reconhecer aquele invasor. Então, vários processos biológicos, o reconhecimento de um substrato, tudo isso depende do pH. Isso a gente vai explicar com calma em cada um dos assuntos, conforme eles forem aparecendo, tá? Então, a gente precisa ter um controle de pH para que as nossas enzimas estejam funcionando bem. E eu já disse para vocês no começo dessa aula que a bioquímica é o estudo das reações que funcionam na presença de enzimas. Se a enzima não funcionar, a bioquímica não acontece. Então, esse é o principal problema. E como a bioquímica está em todo o nosso corpo, o corpo vai parar, né? Não vai funcionar. Então, ele vai desempenhar um papel importante na saúde, influenciando os diferentes funcionamentos, né, dos diferentes sistemas, né, transportando oxigênio, por exemplo, realizando atividades de reconhecimento, como enzimas,
e sistema imunológico e assim por diante. Então, o pH do solo ele é extremamente importante porque algumas plantas ou alguns micro-organismos que são importantes para a agricultura, eles vão funcionar bem num pH e não vão funcionar em outro. Muitas plantas não aceitam o solo muito ácido. Aí a gente faz o que a gente chama de calagem do solo. A gente adiciona carbonato, né? Desculpa, na forma de calcário, para corrigir o pH do solo, e assim a gente consegue, então, a melhor produção daquele solo. Tá? E a mesma coisa para a água, né? Lá na água de beber, na água dos rios, na água dos lagos, a gente acaba tendo um pH muito diferente do normal, considerado então como uma água poluída, contaminada, que vai afetar o nosso organismo. O pH das águas naturais, elas variam entre 6 e 9, mais ou menos, dependendo do tipo de rocha que tem naquele local, da vegetação que tem ali, dos processos biológicos que acontecem ali. Então, é aceito como natural, como normal, o pH entre 6 e 9. Rosalito, existem lugares que o pH é mais baixo que isso? Existem. Não sei se vocês já ouviram falar em alguns lugares que tem águas termais, né? Aqui no Brasil tem em Poços de Caldas, em Caldas Novas, aqui perto em Águas de São Pedro. Ah, tem uma água que é sulfurada, ela tem enxofre. Nesses casos, é uma água natural, mas aquela rocha, né, tem uma atividade vulcânica ali, e isso coloca ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, até mesmo gás sulfídrico, que também é ácido, e isso acaba mudando o pH da água. Então, é uma água natural, mas ela é uma exceção. A grande maioria dos corpos d'água tem pH entre 6 e 9. Ok? Então, o que a gente precisa pensar, né, finalizando a nossa conversa de hoje? Que lá no ensino da química, quando vocês estiverem atuando como professores, é extremamente importante que a gente compreenda que o pH está ligado a várias questões do nosso dia a dia, né? Se a gente for prestar atenção, a água dos rios também tem um sistema tampão com carbonato, o oceano tem um tampão com carbonato, porque a vida só se desenvolve dentro de um valor específico de pH. E nas próximas aulas a gente vai entender por que isso, tá? Então é importante que a gente compreenda que o descarte de resíduos, né, até mesmo aquela atividade agrícola que eu falei para vocês, uma coisa que aconteceu muito comigo aí no Maranhão, eu recebia, às vezes, amostras das secretarias de meio ambiente de vários municípios, amostra de água de rio, porque tinha tido uma mortandade de peixes. E eles achavam assim, deve ter sido por causa de pesticidas, agrotóxicos e tal. E aí eles traziam a amostra. E geralmente não era agrotóxico. Por quê? A morte por agrotóxico, o efeito do agrotóxico no ambiente, às vezes ele começa devagar, vai aumentando, lentamente ele vai aumentando, e depois ele começa a diminuir de novo. Por que isso acontece, Rosalito? Porque existe um tempo entre a absorção desse poluente e os efeitos que eles vão apresentar. Quando é uma morte de um dia para o outro, geralmente é mudança de pH. É muito comum. Por quê? Porque nos rios a gente vai ter amônia e amônio. A amônia é um gás. O amônio é um íon. O gás amônia é extremamente tóxico para os organismos vivos, inclusive para a gente. E a gente vai falar disso também mais para frente quando a gente estiver falando de proteínas. Então, como a amônia é muito tóxica, geralmente o pH dos rios é um pouco mais, como é que eu posso dizer, modificado, é tamponado, para que o que a gente tenha no ambiente seja mais amônio. Então, esse rio acaba ficando um pouco mais ácido, por isso vocês viram que ele vai de 6, né, até 9, sendo que geralmente a gente vai encontrar aí em torno de 6, 7, 5. É mais difícil um rio com pH 8 e 9, geralmente é um rio que está em cima de calcário, né, da rocha calcária, com algumas outras rochas que são alcalinas. O que acontece? Na agricultura, como eu disse para vocês, o pH do solo pode estar ácido, e aí a pessoa faz a calagem do solo, ela adiciona calcário. Se imediatamente após a calagem do solo houver uma chuva, essa chuva pode arrastar esse calcário e chegar no rio. E isso faz com que o pH suba rapidamente. E aí o amônio vai virar amônia e os peixes morrem. Então é muito comum que isso aconteça depois de uma grande chuva. Você vai ter no dia seguinte aquele monte de peixe morto boiando na água por causa da formação da amônia.
Então, quando a gente vai medir o pH da água, a gente também mede o nitrogênio amoniacal, para saber essa relação de quanto de amônia esse rio, esse lago pode produzir. Então, vejam que tem efeitos na saúde, na agricultura, no meio ambiente. Então, é importante que a gente, quando nós como professores, a gente tente contextualizar isso com a vida do nosso estudante, né? Então, às vezes, um efluente industrial pode estar trazendo ácidos ou bases para o rio, ou mesmo emitindo gases que são absorvidos pela água e que produzem ácidos ou bases, né? Então, é importante que a gente tenha essa preocupação em contextualizar o nosso conteúdo para que os nossos estudantes possam compreender. Eu estou falando com vocês, sabendo que vocês são estudantes de licenciatura e, portanto, né, logo, logo, meus colegas de profissão aí vão estar sendo professores. Perguntas até aqui? Por enquanto não, professor. Só quando estudar, tiver dúvida. Isso, então, me desculpem aí, eu passei 10 minutinhos, né? Por isso também eu comecei exatamente no horário. Vocês viram que é muito conteúdo, se a gente não começar no horário, é difícil. Outra coisa também que eu queria pedir a vocês, se possível, que vocês tentassem entrar para assistir a aula com o e-mail institucional. Porque quando vocês entram com o e-mail que não é institucional, eu preciso autorizar. E aí, se eu estou na tela com o slide, eu tenho que voltar para a tela do Meet para poder autorizar a entrada. Quem entra com o e-mail do IFMA entra direto. Né? Por exemplo, Elias, ele já clicou, já entrou e não precisa autorização. Não precisa dar nenhuma autorização. Então, é preferível que vocês utilizem o e-mail do IFMA, porque aí não precisa fazer a permissão para vocês entrarem na sala. Tá bom? Beleza, professor. Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu estou à disposição, né? O que vocês tiverem de perguntas, vocês podem mandar ali pelo AVA e a gente vai conversando, tá bom? Ou sobre a videoaula que nós tivemos agora, ou sobre a aula em PDF também que está lá, ou os materiais. Comecem a ler, estudar, resolver as atividades e mandem as dúvidas para a gente ir tentando sanar. Bem? Esse aqui é o Zelito, gente, hipnotizador de alunos, como eu falei. Mas ele no show, né? Obrigado. É porque Elias é um amigo de longas datas, por isso é que ele está aí me elogiando. Muito obrigado, Elias, pelo carinho. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, professor. Obrigado Nosso aí. próximo encontro vai ser dia 28, tá bom? Beleza. Dia 28, mesmo horário, 7h30 da noite. Abração. Beleza, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.